Oi, gente! Passou o conteúdo para o seu aluno, ele não entendeu. Como é que a gente faz? Como que a gente pode voltar isso? Vamos lá. Vou colocar até meu óculos aqui, hein? É um grande problema, gente, porque na verdade às vezes a gente estrutura essa aula e coloca um conteúdo. E o que acontece? Se o seu exame é semestral, você acaba não percebendo que o seu bailarino não aprendeu aquele conteúdo. Passa batido e você acaba vendo isso só no seu exame semestral. Então, quer dizer, passou ali 5 meses e aí você fala, caramba, na hora do exame falou, eu não observei. Primeira coisa, vocês precisam estar atento dia a dia o seu aluno na sala de aula. A gente precisa, essa avaliação, quando a gente fala sobre avaliação, a gente fala em avaliar todos os dias, gente. É avaliar desde o momento que ele chega na sua escola, como ele está vestido, da maneira que ele está vestido, como ele está, até a hora dele ir embora. Essa percepção diária, a gente precisa estar atento. Então, esse é o primeiro item, gente. A gente tá atento ao dia a dia desse bailarino. E dentro da sala de aula, a gente estando atento, você vai perceber aonde está a dificuldade dele. Ah, Monique, mas eu fico atento. Não, gente, às vezes passa batido. A gente sabe que passa. É muita coisa, né? A gente estrutura essa aula, a gente monta a aula, passa o bailarino, a sala tá cheia e a gente não observa. Então, primeira coisa, observe o dia a dia dele. Tá? Anotem sempre no caderno, pô, a Maria tá com dificuldade em exercício de pirueta, o que eu posso melhorar? Eu tô observando o dia a dia dela que não tá legal, aquele conteúdo que eu apliquei, aquela barra ou exercício de centro de pirueta que eu fiz, ela não tá conseguindo. Então, ou você para durante o momento da tua aula com o assistente e pede para revisitar essa matéria, tá? Com ele, não deixe passar. Isso se você observar o dia a dia, certo? Isso é uma coisa. Observar também como que estão as capacidades físicas desse bailarino no dia a dia. Força, flexibilidade, alongamento, resistência, enfim. Dentro do seu plano de aula, lá você tem um momento de preparação física ou aonde você aplica isso? Você tá de olho nesse bailarino? Porque às vezes isso não é aplicado e é cobrado dele. E aí tá um outro erro. Aí quando chega lá na avaliação, ah, mas o meu bailarino não tá fazendo isso que eu apliquei. Tá, mas você observou? Será que dentro da tua estruturação de aula tinha um momento que você colocava essas capacidades físicas? Quantas capacidades físicas tem? Você sabe? Você colocou dentro dessa sua estrutura de aula? Isso acaba sendo mais um errinho nosso também, tá? Então a gente precisa observar para depois cobrar, para não chegar lá e falar, deu ruim, tá? Então isso é uma outra coisa. Como que está? Então deixa eu ver dentro da minha estruturação de aula, a Maria, na parte de força, eu preciso trabalhar mais. Então, Maria, vem cá. Vamos fazer esse exercício com TheraBand? Deixa eu aplicar esse exercício com o tijolinho de yoga. Então, assim, você estando observando ou tendo um assistente junto com você, você pode ir solucionando nesse dia a dia algumas coisas, né? Alguns problemas dentro da sua estrutura de aula, para na hora que chegar lá na frente, não dá problema, tá? Às vezes o que acontece também é a gente, como professor, não deixar muito claro esse conteúdo quando é aplicado. Por exemplo, eu montei um aquecimento, estruturei um aquecimento, dançadinho e tal. E tem um momento que tem uma entrada no chão. Então eu quero, porque eu já coloquei dentro do meu conteúdo, que eu quero trabalhar essas descidas em solo com o meu bailarino. Então já começa essa estruturação desse conteúdo desde o aquecimento.
Lembra que eu falei? A gente já tem que organizar esse conteúdo? Então eu vou treinar. Tá, você ensinou o processo? O que ele faz para ir no chão? Como é o caminho e como levanta? Às vezes, o que acontece? Nesse processo de aplicação de conteúdo, a gente não explica muito bem ou então a gente não é muito claro. E aí deixa passar batido. Ah, meu aluno decorou, tá tudo certo. Não, ele decorou, mas deve ter decorado errado. Se ele não está conseguindo, dentro da sua... Chega no exame, você vê que essas passagens de chão não tá legal, você vê que essa levantada do solo para o plano alto não está legal, é porque alguma coisa errada aconteceu no meio do caminho. Quem passou esse conteúdo? É a gente. Então, às vezes a gente erra, gente, né? Não adianta a gente só apontar o aluno. Às vezes, dentro dessa passagem de conteúdo, a gente não aplicou de uma forma clara. E aí você vê num contexto, uma aula de 20, a menina baixando e rolando, e fala que tá tudo certo. A hora que você vê ela individual, pô, ela não abaixa, ela não flexiona, ela não amortece, ela tá batendo as partes ósseas no chão. Então, assim, atente-se a isso também, tá? Nessa aplicação desse conteúdo. Coloquei mais uma coisinha aqui para vocês. Às vezes também, gente, como eu falei para vocês esse dia a dia, às vezes o aluno tá com algum problema. Algum problema em casa, ou algum problema, enfim, tá doente, e a gente acaba, naquele dia que a gente passou aquele conteúdo, o aluno não tava bom. Ué, gente, é normal. E aí isso passa batido e a gente também não observa, né? Porque não é sempre que a gente tá bem. Então, às vezes o bailarino vai na aula porque ele não quer faltar e naquele dia você tá ensinando uma sequência, naquele dia você tá aplicando um salto novo, naquele dia você... Então ele não tá resistente, ele tá doente, ele tá sem força ou ele tá, enfim, com o psicológico abalado por algum motivo e você dá o exercício novo. Ele não aprende. O que acontece? O negócio vai passando, passando, passando e a gente só vai observar onde? No exame de semestral. E aí, é o que eu falei, deu ruim. Então, essa avaliação do dia a dia, gente, a gente observar esse bailarino é muito importante. A solução para isso, qual é? Chegou no semestre, o aluno, 80% da sala, não conseguiu aquele conteúdo, não ficou claro. Monique, eu posso revisitar esse lugar no segundo semestre? Como eu faço? Eu posso não, eu acho que vocês têm que revisitar esse lugar. Porque uma coisa aprendida ou mal aprendida, esse caminho vai ser um processo assim... ele vai passar de ano, ele vai para uma outra turma, ele não vai com aquela matéria aprendida, isso a gente vai ter problema lá na frente. Então, para quem andando com esse problema, a gente pode parar ali. Eu dou uma sugestão para vocês. Revisitem esse conteúdo para o segundo semestre, por exemplo, se o primeiro semestre ele não conseguiu, tá? Os exames não foram bons, então 80% da sala não foi legal, o problema está em você. Revisite esse lugar, remonte esse exercício, não traga com a mesma trilha, porque a mesma trilha vai parecer que você está repetindo aquilo. Não, repita isso de uma outra forma, de um outro jeito, com um outro tipo de música. Talvez exercícios um pouco mais curtos. Se você fez um exercício muito longo, faça ele mais curto. Então, assim, eu sugiro que vocês observe o que vocês fizeram naquele conteúdo, porque não deu certo. Repita ele de uma outra forma. Outra trilha, outros recursos, sequências mais curtas. Traga um assistente junto com você, observe os caminhos que você colocou. Às vezes os caminhos que você colocou não estão claros, tá? Eu acho que esse é um caminho para dar certo. Sim? Não deixe passar, tá, gente? Deixou passar, aí a gente não consegue alcançar, tá?